Uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos na palestra da noite. Hoje o livro é Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, tá? O capítulo 17 nós iremos conversar um pouquinho essa noite. E o tema é um tema muito importante para nós palestrantes e ouvintes também, aprendizes do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Na exaltação do reino divino. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim tornar-vos-eis meus discípulos. Jesus. Isso está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8. Emmanuel, quando cita essa passagem do Evangelho de Jesus, ele nos auxilia na compreensão da teoria e da prática, e na diferença entre as duas. Conhecimento não é significado de evolução, de um espírito evoluído ou de uma pessoa evoluída. E Emmanuel começa falando assim: glorificarás o Senhor Supremo e serás discípulo do grande mestre. Emmanuel diz que nós só conseguiremos nos dedicar, nos tornarmos um discípulo de Jesus quando espalharmos frutos. Como? Com atitudes, com palavras, quando nós conseguirmos modificar a nossa moral, através do conhecimento, do aprendizado e da prática. E como é difícil. Você aprende, você conhece, você sabe o que você não deve fazer, que você não pode explodir, a ira, a mágoa, o rancor. Com todo esse conhecimento, e infelizmente acabamos falhando. Por pequenos momentos, que depois, quando conseguimos voltar à realidade, a gente para, pensa e fala: mas por que eu fiz isso? Por que eu agi dessa forma? Contudo, Emmanuel continua, não apenas porque te mostres entendido nas divinas escrituras. Você sabe a Bíblia, decora e salteado. Você sabe esse livro, capítulo por capítulo. Você conhece, mas você não pratica. Não é suficiente estudarmos a filosofia religiosa. O que fazemos com o nosso aprendizado? Nós decoramos, aprendemos e agimos? Como no nosso dia a dia nós praticamos aquilo que falamos, né, nós palestrantes, e aquilo que ouvimos como ouvintes? Emmanuel continua: não somente porque saibas apregoar os méritos da sublime revelação, comovendo a quem te ouve. Nossa, como ela fala bonito! Ela age bonito. Quando eu comecei a estudar esse capítulo, olha, foi um belo aprendizado. De tudo. Da minha conduta, da minha moral, dos passos que eu devo seguir, dos passos que eu preciso modificar. E não é eu vou tentar, é eu vou conseguir. Não é só falar, você persuadir, né, uma pessoa ou uma multidão ou alguns ouvintes a modificar. Isso não é o suficiente. O que foi dito para mim? Esse capítulo inteiro foi dito para mim. Não apenas, Emmanuel continua, por guardares de cor as tradições dos nossos antepassados. Não somente por te sustentares assíduos no culto externo. Não é a quantidade daquilo que eu frequento, e sim a qualidade
daquilo que eu aprendo. Eu posso ir na igreja, independente da religião ou da religiosidade de cada um. Igreja evangélica, templos, igreja católica, os centros espíritas. Eu posso ter uma frequência diária, mas qual é o meu aprendizado e a minha modificação referente à quantidade de vezes que eu vou? Isso que eu estou aprendendo está sendo enraizado no meu cérebro, no meu coração, na minha alma, para que eu modifique, para que eu melhore? Então não é quantidade, e sim qualidade. Não só qualidade de palestras, que o palestrante vem aqui com a maior boa vontade, estuda, mas a qualidade do que eu escuto, o quanto eu me concentro para não só prestar atenção, mas para absorver as palavras de Jesus. E nós estamos no caminho disso desde o aparecimento dele, há quantos mil anos atrás. Somos a nossa melhor versão, né? Emmanuel continua: não apenas pelo reconforto recebido de mensageiros da vida superior, médiuns, benefícios do passe, instrução, relação do que nós fazemos com o que nós recebemos. Qual aproveitamento nós temos? Até eu estava sentada aqui, eu estava prestando atenção nos dizeres que é colocado aqui no telão para que já comecemos o tratamento, né? O silêncio é uma prece. Quando entramos aqui na casa, quando adentramos o portão, o tratamento já se inicia. Então veja, o silêncio é uma prece. A espiritualidade já está agindo sobre nós. Qual é a minha disposição em receber o tratamento? Eu converso. Hoje em dia tem muito celular, né, que nos tira muita atenção. Eu acredito que 99% o celular nos toma a atenção. Não só no templo religioso, mas na nossa casa, no diálogo entre os familiares, nos amigos. Se você pegar e for fazer um happy hour, você olha numa mesa, quantas pessoas dessa mesa não está no celular? Qual é a frequência nossa disso? Onde está o convívio? O amparo já se inicia aí. Num diálogo, onde alguém que esteja sentado na mesa pode estar precisando de uma palavra amiga nossa. Ou só de um olhar, sem estar no celular. Então, que consigamos nos atentar em relação a isso. O nosso dia a dia é muito atribulado. 99% é o celular. Negócios no trabalho. Eu costumo falar que em época de WhatsApp, ligação é prova de amor. Se não for mensagem de voz, é mensagem escrita. A gente não lembra nem o número do nosso pai, da nossa irmã, da nossa esposa, do nosso filho. Vai lá na agenda no celular, tecla lá em ligar. Então, em época de WhatsApp, ligação é prova de amor. Pensem nisso. Vamos ver quantas provas de amor vocês vão fazer a partir de hoje. Eu sempre faço, viu? Porque esse negócio do WhatsApp aí, grupo, não é comigo. Emmanuel continua: não somente por escreveres páginas brilhantes, livros de autoajuda, qual é a conduta do autor? Qual é a modificação? Qual é o seu exemplo? O que nós absorvemos daquilo que nós lemos, dos filmes que nós assistimos? Livro, até eu estou adquirindo esse hábito, eu sempre tive eu tenho o hábito de leitura, né? Mas eu estou começando a reler aquilo que eu já li. Porque a nossa maturidade, a nossa evolução, quando nós lemos a primeira vez,
a Marisa, professora, sabe bem disso, nós temos uma visão daquilo que nós estamos vivenciando. E quando nós relemos, a nossa percepção já é outra. Então, nós conseguimos visualizar, aprender aquilo que nós não conseguimos absorver. Até estou falando isso porque eu reassisti um filme e falei assim, nossa, Amor Além da Vida, que até tem tema, né, espírita. Eu falei assim, nossa, eu não tinha tomado atenção em relação a essa imagem ou a essa fala. Não apenas porque possuas dons espirituais, médiums, passistas, pessoas que têm facilidade nas palavras, no amparo ao amigo. Algumas pessoas, às vezes, nos procuram devido à nossa sensibilidade. E nem sempre nós estamos sensíveis a ponto de compreender a necessidade dela. Então, o que nós fazemos no auxílio ao próximo, na exaltação do reino divino, no amparo ao próximo? Emmanuel continua. Não somente porque demonstres alevantadas aspirações. Qual é o nosso objetivo? Quando conseguimos modificar, através do nosso convívio, produzir frutos de paz, através do fazer correto, agir corretamente, o que nós precisamos curar em nós? O que nós pedimos diariamente nas nossas preces, nos nossos pensamentos? Nós pedimos. Aí a pergunta agora, o que nós fazemos para conseguir aquilo que nós pedimos? Qual é a nossa movimentação em relação a isso? Para que a gente possa realmente atingir o objetivo. Porque a espiritualidade, mesmo nós não percebendo, né? Ela sempre está ao nosso lado. Ela sempre vai nos amparar. Até mesmo quando achamos que ela não está. Qual é a nossa movimentação para perceber aquilo que nós devemos fazer para alcançarmos o objetivo? Tanto na modificação da moral, como no trabalho, como no convívio, compreendendo aquele que não nos compreendem, parando e pensando, mas por que ele não me compreende? E por que eu também não o compreendo? Às vezes a gente olha a pessoa assim, vê com aquela cara amarrada, né, sisuda, e fala assim, nossa, que pessoa desagradável. Mas a gente não sabe o dia a dia dela. E a gente tira uma primeira impressão que não é. E que quando nos permitindo conviver, ou apenas escutar algumas palavras dessa pessoa, a gente para e pensa assim, nossa, mas não é nada disso. Como eu fui desagradável em pensar, em ter essa primeira impressão. Emmanuel continua. A palavra do Evangelho é insofismável. A palavra do Evangelho, ela não se deturpa. Ela é incontestável. Ela é verdadeira, é evidente e clara. Jesus, com o seu Evangelho, é incontestável na sua conduta. Somos nós que modificamos aquilo que ele nos ensinou. Somos nós que deturpamos. Somos nós que fazemos o que é conveniente a nós. Sempre. Ah, mas eu peço e eu não tenho o amparo.
sempre tem o amparo. A espiritualidade nunca nos abandona. Emmanuel continua: glorifiquemos a Deus e convertermos-emos em discípulos do Cristo, produzindo frutos de paz e aperfeiçoamento, regeneração e progresso, luz e misericórdia. Hoje, quantas vezes nós fomos frutos de paz? No trânsito, no telefonema do 0800 oferecendo produtos? Qual é o processo de compreensão e de transformação em que estamos? Emmanuel continua: a semente infecunda, por mais nobre, é esperança cadaverizada no seio da terra. Não adianta estarmos envolvidos em rótulos, em aparências, no bem, se o interno não está bem na prática do Evangelho, na prática diária, na convivência diária. Como eu posso exigir do outro se eu mesmo não me compreendo? Quando vamos começar a modificar? Emmanuel fala: assim também, por mais ardente a fé que não se exprime em obras de educação e de amor, redenção e bondade é talento morto. Às vezes a gente está numa situação, não que a gente não compreenda mais, mas que não faz mais parte da nossa convivência. Alguns diálogos, algumas saídas, né? Bebida alcoólica, happy hours, a gente fala assim, não vou não. Mas não é porque eu não compreendo, é porque nós não estamos mais precisando disso. Hoje, a nossa maturidade é outra. Mas temos que lembrar em não recriminar aquele que gosta, né? Se te dizes seguidor de Jesus, segue-lhe os passos. Ajuda, ampara, consola, instrui, edifica e serve sempre. O que nós fazemos com todas as instruções que nós recebemos aqui? O que nós fizemos com toda a instrução de educação e de amor que os nossos pais nos deram? Ou aquele que nos criou? Quando alguém vem falar para mim, principalmente os jovens, sabe? Minha mãe e meu pai são... Minha mãe né? Ela já não se encontra mais entre a gente. E o meu pai é um homem muito sábio. E eu costumo falar para os jovens que vêm conversar comigo, fala assim, o que a sua mãe ou seu pai lhe orientou a fazer? Aí ele fala. Aí eu falo assim, e se você tivesse uma filha ou um filho, qual a orientação que você daria para determinado problema? Aí a pessoa fala a mesma coisa que o pai e a mãe lhe auxiliou, né? Lhe instruiu. Eu falei assim, então faça. Não tem pessoa que nos ame mais do que aquele que nos criou, ou o pai e a mãe. Quantas vezes nós fizemos? Então a gente não precisa ir só no Evangelho de Jesus. Dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos pais, com aquele que nós amamos, com um amigo. Façamos algo na extensão do bem de todos. Ações na prática do bem. Ela nos dá uma ampla visão sobre a humanidade e além do nosso sangue. Trabalho na construção do bem, de laços fraternos, no respeito e no amparo. Às vezes a gente não se dá bem dentro de casa, mas tem um amigo da nossa convivência que fala assim, nossa, parece minha irmã ou parece o meu irmão. Eu não consigo compreender quem é do meu sangue, mas eu tenho uma excelente convivência há anos com determinada pessoa. Então não é somente no nosso sangue que a gente deve auxiliar. O auxílio, o amparo tem que ser ampla.
tem que ser humanizada. Hoje em dia as pessoas não têm humanização, elas não são humanizadas. Quantas vezes a gente para num acidente de trânsito? Tá certo que é um movimento, corre esse perigo tudo, mas se não tem ninguém, para, ajuda. Quantas vezes a gente faz isso? Numa briga, numa discussão. Hoje em dia, além de tomar muito cuidado, alguém tem que levantar a bandeira branca, né? Então, somente assim, Emmanuel finaliza, né, toda essa passagem, todo esse aprendizado. Somente assim cresceremos para o céu, na construção do reino de Deus, no nosso reino de Deus, no nosso amparo, na nossa modificação, para que possamos assim auxiliar o nosso próximo, com o nosso exemplo, com as nossas palavras, que criemos um céu para nós, harmonioso, equilibrado, independente das circunstâncias e dos acontecimentos. Que consigamos verificar onde estão os nossos erros, onde está a nossa explosão, a nossa falta de controle, para que possamos diminuir aquele minuto depois da explosão. Nossa, mas por que eu fiz isso? Que falta de inteligência, que falta de amor, que falta de respeito para comigo. Porque se eu não me respeito, o próximo também não vai me respeitar. Que a modificação se inicie, o aprendizado, a evolução e o progresso. Que a oração faça parte da nossa existência. O diálogo, 30% do celular, para conseguir conviver melhor. Uma boa semana a todos, com muita paz, luz e equilíbrio. Sem celular, principalmente durante as reuniões religiosas e as conversas fraternas, independente do lugar, no barzinho, em casa, no churrasco, que possamos nos atentar mais na melhoria do nosso convívio. Então eu peço a todos que continuem o tratamento que já se iniciou, não mexam no celular, tá chata, né? E que tenhamos uma excelente semana. Muito obrigado pela oportunidade e pelo enorme aprendizado que esse tema aleatório foi escolhido para mim. Muito obrigado a todos.